Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de grafos. Vamos começar? O roteiro para a aula de hoje é esse daqui. Nós vamos falar sobre componentes conexas, depois grafos direcionados, depois busca em grafos direcionados e, finalmente, grafos fortemente conexos. Então, vamos recapitular a definição de componente conexa. Uma componente conexa é a maior subgrafo conectado de um grafo. É aqueles subgrafos maximais na propriedade ser conexo. E vamos ver um exemplo, né? Isso aqui é um grafo, esse grafo não é conexo, então ele é formado por mais de uma componente conexa. Então a gente pode perguntar, por exemplo, se esse triângulo é uma componente conexa desse grafo, e a resposta é sim, porque ela é conectada e é o maior subgrafo conectado que você consegue fazer com os vértices 6, 7, 8. Esse outro pedaço aqui, se você perguntar se isso aqui é uma componente conexa, a resposta é não, porque ele não é o maior pedaço conectado que você consegue fazer com esses 4 vértices. Por exemplo, se você colocar o vértice 3, ele vai estar conectado a essa componente, a esse pedaço, então esse pedaço não é maximal. Logo, ele não é uma componente conexa. Então, esse grafo ao lado ele tem 2 componentes conexas, esse triângulo, 6, 7, 8, e o restante do grafo. Então, o nosso problema na aula de hoje, o primeiro problema que a gente vai atacar, é determinar o número de componentes conexas de um grafo. E não só o número, mas o tamanho de cada componente dela. No grafo anterior, no exemplo anterior, nós tínhamos 2 componentes conexas de tamanhos diferentes. Bom, então tem aqui um exemplo, Você pode ficar olhando para esse grafo aí, para tentar entender quantas componentes conexas ele tem, e a resposta é 2. Então, se você ficar olhando com cuidado, você vai identificar 2 componentes conexas nesse grafo que não é conexo. Só que a gente não quer olhar para o grafo, A gente quer um algoritmo eficiente para resolver esse problema. Algo que o computador vai fazer, Rodar lá e dizer para a gente quantas componentes conexas ele tem e o tamanho, a identificação de cada uma delas. Vamos ver como resolver esse problema, ok? E a gente vai resolver esse problema utilizando busca em grafos. E o que é bem legal aqui é que qualquer algoritmo de busca vai resolver o problema. Por exemplo, a BFS ou a DFS podem ser usadas para resolver esse problema aqui. A gente vai ver uma solução usando a BFS, mas é exatamente a mesma coisa. Então, qual é a ideia do algoritmo, Então, a ideia é o seguinte: eu vou desmarcar todos os vértices do meu grafo, vou escolher um vértice qualquer, vou chamar esse vértice de S, e vou realizar uma BFS a partir desse vértice. Repara que a BFS vai rodar e vai marcar um monte de vértices, ok? E todos esses vértices que ela marcar vão fazer parte da componente conexa onde o vértice S está. Repara que se o grafo for conexo, ele vai marcar todos os vértices. Se o grafo não for conexo, ele vai marcar todos os vértices que pertencem à componente conexa onde S está. Por quê, Porque a BFS vai simplesmente atravessar as arestas do grafo, marcando, até não ter mais vértices para descobrir. Bom, nesse caso, se o grafo não for conexo, eu vou terminar a BFS com vértices desmarcados. Então, o que eu posso fazer? Eu escolho um vértice desmarcado qualquer, chamo esse vértice de S e faço uma BFS a partir deste novo vértice. Isso novamente vai marcar um conjunto de vértices e eu vou chamar esse conjunto da minha segunda componente conexa. Então, o que pode acontecer é que no final desse processo eu posso ainda ter vértices não marcados. Então, eu escolho um vértice qualquer desse, rodo uma BFS nesse vértice e vou encontrar mais uma componente conexa. O processo vai parar quando eu tiver marcado todos os vértices, porque eu não tenho mais nada para descobrir, não há mais componente conexa para descobrir. Muito bom. Qual é a complexidade de rodar esse algoritmo? Bom, o maior número de componentes conexos de um grafo é n, onde n é o número de vértices. E isso só pode acontecer se o grafo não tiver nenhuma aresta. Então, cada vértice é a sua própria componente conexa. Então, qual é o custo para eu percorrer uma componente conexa? Bom, o custo vai ser o tamanho dela, em vértices e em arestas. Então, quando eu percorro uma componente conexa, o preço que eu pago para descobrir ela é quantas arestas ela tem. Eu posso usar diferentes marcações para diferentes componentes conexas. Isso vai permitir identificar quais vértices pertencem a qual componente conexa no final do algoritmo. E aí eu preciso escolher um vértice não marcado de maneira eficiente. Repara que para escolher um vértice não marcado, eu poderia construir uma lista de vértices não marcados
e atualizar essa lista. Toda vez que um vértice é marcado, eu removo ele dessa lista. Então eu consigo pegar um vértice não marcado em tempo constante. Okay? Eu vou precisar pensar um pouquinho como é que eu removo ele da lista em tempo constante. Vou deixar isso para vocês pensarem. Então, se eu conseguir resolver isso aqui tudo, a gente está vendo que a complexidade do algoritmo é O de M mais N. É o mesmo custo de rodar uma BFS. O que está acontecendo é que eu estou rodando a BFS em partes. Para cada componente conexa, eu rodo um pedaço do grafo. Se eu somar esses pedaços e fizer essa busca pelo vértice não marcado de maneira eficiente, eu vou ter um algoritmo que tem a mesma complexidade da BFS. Muito bom. Então eu quero mudar um pouquinho de assunto e falar sobre grafos direcionados, ou dígrafos, como eles são chamados, e esse objeto serve para capturar relacionamentos que não são simétricos. Então, A estar relacionado com B não implica B estar relacionado com A. Exemplo de relacionamento assimétrico nós temos muitos. Por exemplo, quem segue quem no Twitter, isso é assimétrico, porque A pode seguir B e não implica B seguir A. Hiperlink entre páginas web, A ter um hiperlink para B não implica B ter um hiperlink para A. E até mesmo quem é professor e aluno, né? Você ser meu aluno não implica que eu serei o seu aluno. Pode até ser, né, que no futuro você vire professor e eu faço um curso com você, ok? Mas não implica a relação simétrica. Muito bom. Então a abstração aqui é que as arestas têm direção. O meu par de vértices agora não é mais não ordenado, passa a ser ordenado. Então a aresta, a gente diz que a aresta tem uma ponta, né? Que a ponta, que é na ordem, dada pelo par ordenado. Então, sempre um exemplo é bom, né? Aqui eu tenho um grafo com 4 vértices e um conjunto de arestas agora ordenadas. Então, esse meu grafo aqui é um dígrafo, ou um grafo direcionado, e eu represento, então, as minhas arestas com uma seta. Então, repara que tem uma aresta 1, 2, representando né, o par 1, 2, e essa aresta vai de 1 e termina em 2. Tá? Então, a aresta que sai de 1 e termina em 2 captura a direção do relacionamento. Repara que nada impede eu ter uma aresta 3, 4 e uma aresta 4, 3, como no caso aqui. Tem uma aresta que vai e uma aresta que vem, capturando que esse par, né, ele está relacionado nas duas direções. Muito bom. E aí a gente vai ter que generalizar alguns conceitos, porque agora o grau, né, de um vértice passa a ser 2 números. Eu vou ter um grau de entrada, que são o número de arestas que entram em V, e um grau de saída, que é o número de arestas que saem de V. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, se eu pensar no grau de entrada do vértice 3, a gente vai ver que 2 arestas chegam nele. O grau de saída do vértice 3 também é 2, ok? O grau de entrada do vértice 4 é 3 e o grau de saída do vértice 7 é 0. Nenhuma aresta sai do vértice 7. Muito bom. Então, num grafo direcionado, o número de arestas é diferente de um grafo não direcionado, o número total, né, o maior número possível de arestas. Okay? Em particular, o maior número de arestas que eu vou poder ter num grafo direcionado é n vezes n-1. Porque cada vértice, né, ele pode ter n-1 arestas de saída. Então, n vezes n-1 é esse número, assumindo que eu não tenho a aresta dele para ele mesmo. Eu poderia até, né, ter uma aresta dele para ele mesmo. Ok. Bom, e a relação entre o grau de entrada e o grau de saída do vértice é a priori nenhuma. Não existe nenhuma relação entre essas duas quantidades. É claro que se você estiver modelando um fenômeno qualquer, pode sim existir uma relação, uma correlação entre entrada e saída. Mas a priori, a gente não tem nenhuma razão para esperar nenhum tipo de correlação entre esses dois números. Muito bom. Agora a gente tem que falar de caminho, ciclo e distância, e a definição é basicamente a mesma de antes, respeitando apenas o direcionamento das arestas. Então vamos pegar um exemplo novamente aqui, e agora os meus caminhos, eles têm que ser formados por arestas que apontam na mesma direção. Então, por exemplo, existe caminho entre o vértice 5 e 2? Então, se eu sair do vértice 5, eu consigo chegar no vértice 2 seguindo arestas de saída? E a resposta é sim, porque eu vou de 5 para 6, 6 para 4 e 4 para 2. Existe caminho de 8 para 6? E a resposta aqui é não, porque eu saio de 8 e vou para 3, 3 eu vou para 2, 2 eu vou para 4, e repara que não existe aresta 4, 6, eu poderia ir para 7, 4, 7, mas quando eu chegar em 7 eu não tenho aresta 7, 6. Então a resposta é não, não tem caminho, né, nesse grafo direcionado do vértice 8 para o vértice 6. Um ciclo que contém o vértice 1, será que existe?
E a resposta é sim, 1, 3, 2, 4, 1, fechou o ciclo aí, né, anti-horário, em torno do vértice 1. A mesma coisa para distâncias, agora a distância, né, o comprimento do menor caminho, respeitando o direcionamento das arestas. Então a distância de 1 para 8 aqui, se eu pensar nisso, não é 2, ok? Porque eu preciso respeitar o direcionamento das arestas, vai ser 3. 1, 3, 2, 8 é um caminho de comprimento 3 do vértice 1 para o vértice 8. E de 8 para 1, será que tem um caminho de 8 para 1? Sim, tem. Então eu posso de 8 para 3, 3 para 4, 4 para 1. Muito bom. Legal. E com isso a gente consegue definir o conceito de conexo. Só que agora o meu grafo é direcionado. Okay? Então a gente vai definir o conceito de fortemente conexo. Fortemente conexo é uma propriedade de grafos direcionados. E esse conceito vai ser análogo ao caso conexo, quando o grafo não é direcionado. E lembra, a ideia de ser conexo é que existe um caminho entre qualquer par de vértices. Eu pego dois vértices do grafo, U e V, qualquer dois, eu consigo ir de U para V. Repara que agora eu estou num grafo direcionado. Então, um caminho de U para V não vai implicar um caminho de V para U. Então, aquilo que era implicado no grafo não direcionado, né? UV implica VU, agora não vai ser mais verdade. Mas não tem problema, o meu grafo vai ser fortemente conexo se existir um caminho para qualquer par de vértices nas duas direções. Então eu tenho que ir de U para V e depois de V para U. Se para cada par de vértices existir um caminho de ida e um outro caminho de volta, eu vou dizer que o meu grafo é fortemente conexo. Então vamos pegar um exemplo, nosso grafo aqui de sempre, e a pergunta é, esse grafo é fortemente conexo? Existe um caminho de U para V e de V para U para qualquer par de vértices desse grafo? Tá? E a resposta é não, né? Não existe. A gente acabou de ver o exemplo que não existe caminho de 8 para 6, por exemplo. Né? Você não consegue sair do vértice 8 e chegar no vértice 6 seguindo as arestas direcionadas. Então esse grafo aqui, ele não é fortemente conexo. Muito bom. Então, se um grafo não é fortemente conexo, ele vai ser formado de componentes fortemente conexas. Então é a mesma coisa, né? Muito análogo ao caso de componente conexa. Se um grafo não direcionado não é conexo, ele vai ser formado de componentes conexas. E é a mesma coisa aqui. Então, uma componente fortemente conexa é um subgrafo maximal de G na propriedade ser fortemente conexo. Okay? Então vamos pegar o nosso exemplo aqui. A gente acabou de ver que esse grafo não é fortemente conexo, então ele vai ser formado por mais de uma componente fortemente conexa. E aí, quais seriam, né? Quais são as componentes fortemente conexas desse grafo? Se você olhar um pouquinho, você vai ver que esse grafo tem 3 componentes fortemente conexas. Ok? E estão assinaladas aí no slide. A componente à esquerda, né, com 5 vértices, todo mundo sai e chega em todo mundo. A componente com 2 vértices, que é o vértice 5 e 6, eu consigo ir de 5 para 6 e de 6 para 5. E o vértice 7, ele está numa componente conexa sozinho. Por quê? Bom, porque o grau de saída dele é 0. Ele não consegue chegar em ninguém. Então, por causa disso, né, ele vai estar sozinho numa componente fortemente conexa. Muito bom. Então, busca em grafos direcionados é a mesma ideia. A gente vai ter algoritmos de busca que vão ser basicamente os mesmos que a gente viu anteriormente. A única diferença é que agora eu vou precisar respeitar o direcionamento das arestas. Lembrando que o V não é igual a VU quando o grafo é direcionado, ok? Então essa é uma diferença muito importante. Legal. Então a BFS e a DFS vão ser idênticas, a implementação delas. A única diferença é que elas têm que respeitar o direcionamento das arestas. Então a gente vai ter os mesmos algoritmos para a implementação dessas duas buscas e a mesma complexidade. Okay? Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Pega o nosso grafo direcionado da aula de hoje e se eu fizer uma BFS a partir do vértice 1, okay? Repara que eu tenho que respeitar o direcionamento das arestas. Se eu começar do 1, eu vou descobrir primeiro o 3. Okay? Repara que eu não descubro o 4, porque o 4 é uma aresta de entrada em 1 e não de saída. Eu descubro o 3. Ao explorar o 3, eu descubro o 2 e o 4. Ao explorar o 4, eu descubro o 8. Desculpa, ao explorar o 2, eu descubro o 8. Ao explorar o 4, eu descubro o 7 e acabou. E se eu fizer uma busca em profundidade a partir do vértice 8, né? Se eu sair do 8, o que vai acontecer?
Eu saí do 8, repara que eu não descubro 2 nesse momento, ok? Por quê? Porque não tem aresta de 8 para 2, tem de 2 para 8. Então, se eu sair do vértice 8, eu vou, com uma busca em profundidade, vou entrar no grafo pelo vértice 3, depois o vértice 2, depois o vértice 4, depois o vértice 1, e aí dali não tem mais saída, eu volto para o 4 e depois bato no 7. E acabou. Okay? Então, a mecânica tem que seguir o direcionamento das arestas. Nós estamos estabelecendo que é assim que vai funcionar a busca em grafo direcionado. Okay? Poderia ser diferente? Claro que poderia. O grafo é seu, a busca é sua, okay? Mas a convenção é que um algoritmo de busca em grafos direcionados segue o direcionamento das arestas. Muito bom. Beleza. Então, vamos pensar então em escolher um vértice qualquer e executar uma BFS a partir desse vértice. E eu estou agora num grafo direcionado, né? E a pergunta é qual o significado dos vértices marcados? Quando eu rodo uma BFS a partir de um vértice, o que significa isso? Bom, esses vértices são os vértices que S alcança. Se você sair do vértice S e seguir arestas de saída dos vizinhos, você vai ter esse conjunto marcado, que são todos os vértices que o vértice S alcança. Okay? Então, uma pergunta boa é se tais vértices alcançam S. Ou seja, existe um caminho de volta de um vértice desse marcado para o vértice S? E a resposta aqui é não necessariamente, né? Vai depender do seu grafo direcionado. Pode ser que não tenha caminho de volta de um vértice marcado para o vértice S. Okay? E aí, uma pergunta fundamental é como é que eu descubro quais vértices alcançam S? Então, pega o vértice S do seu grafo, pega o seu grafo grande, direcionado, e quais vértices chegam em S? Quais vértices alcançam S? Okay? Uma maneira pouco eficiente para resolver esse problema é o seguinte: eu posso pegar cada vértice do grafo e executar uma BFS nesse vértice U e ver se S vai ser marcado. Se S for marcado por uma BFS que sai de U, então, né, U alcança S. Eu posso fazer isso para outro vértice V, outro vértice W e por aí vai. Posso fazer para todos os vértices e ver se aquele vértice alcança o vértice S. Se S é marcado por essa busca. Isso é pouco eficiente porque eu tenho que fazer várias BFS. Será que tem uma maneira muito mais inteligente de determinar esse conjunto? O conjunto de vértices que alcançam S? Okay? E se você pensar um pouquinho, tem uma ideia genial aqui, que é inverter a direção das arestas do grafo. Eu posso pegar o meu grafo, por que não? O grafo é meu, inverter a direção das arestas do grafo. Okay? Então eu tenho um grafo onde as arestas estão revertidas, a direção delas, executar uma BFS nesse novo grafo a partir do vértice S, e todos os vértices que foram alcançados por essa BFS representam os vértices que alcançam S no grafo original. Okay? Então é uma ideia muito mais elegante e vamos ver um exemplo. Então imagina que eu estou com esse grafo aqui e eu quero determinar os vértices que alcançam o vértice 1. Okay? Então o que eu posso fazer? Eu posso inverter as arestas e construir o grafo revertido. Então repara que o grafo de baixo é exatamente o grafo de cima, ao menos pelas arestas revertidas. Então agora eu posso iniciar a busca, uma busca em largura, a BFS, no vértice 1, seguindo, né, as arestas do grafo invertido. E aí os vértices marcados nesse grafo vão ser os vértices que alcançam o vértice 1 no grafo original. Então, se eu começar aqui, né, essa busca, eu vou sair de 1, vou bater em 4, depois vou descobrir 2 e 3, depois eu vou descobrir 6, depois 8 e depois 5. Repara que todos esses vértices alcançam o vértice 1 no grafo original. Por exemplo, 5, 6, 4, 1 é um caminho do vértice 5 para o vértice 1 no grafo original. Muito, muito bom. Bom, então vamos tentar pensar agora no problema de fortemente conexo. Como é que eu determino se um grafo direcionado é fortemente conexo? Okay? Então, saber se existe, né, um caminho de U para V e um caminho de V para U para todo par de vértices UV. Bom, como é que a gente fez no caso direcionado, no caso não direcionado, no começo da aula, né? Foi justamente rodando uma BFS e vendo se as coisas estavam marcadas. Tá? O problema agora é que se eu faço uma BFS a partir de um vértice, e esse vértice marca um monte de gente, não necessariamente existe um caminho de volta, né?
desses vértices marcados para o vértice S. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então uma ideia interessante aqui é tentar calcular os vértices que S alcança e os vértices que alcançam S. Porque os vértices que S alcança e os vértices que alcançam S vão estar na mesma componente conexa. Por quê? Bom, se S chega ao vértice U e chega ao vértice V, e o vértice U chega a S e o vértice V chega a S, então U chega a V passando por S. Pode até ter outros caminhos, ok? Mas U chega a V passando por S. Então, a interseção desses dois conjuntos vai me dar a componente fortemente conexa onde o vértice S está, ok? Muito bom. Tá, então, como é que eu vou fazer isso? Eu escolho um vértice S qualquer, faço uma BFS a partir do vértice S, que eu escolhi qualquer, ok? Construo um grafo revertido, né? Inverto as arestas do grafo, faço uma BFS a partir desse vértice S no grafo revertido, ok? E aí o que vai acontecer? Todos os vértices que foram marcados nas duas buscas vão ser uma componente fortemente conexa, ou a componente fortemente conexa, que inclui o vértice S, ok? Em particular, aqui ainda me avancei um pouquinho, se algum vértice não tiver marcado, né, esse meu grafo não vai ser fortemente conexo. Okay? Se todos os vértices foram marcados nas duas buscas, na primeira e na segunda, eu vou ter um grafo fortemente conexo. Bom, qual é a complexidade de executar esse algoritmo? Vamos pensar um pouquinho quanto tempo demora para rodar esse algoritmo. Então, está aqui as minhas operações, né? Escolher o vértice S qualquer, executar a BFS a partir desse vértice, construir o grafo revertido, executar a BFS de novo e verificar se todos os vértices foram marcados nas duas buscas. Okay? E aí a primeira opção, o primeiro passo eu posso fazer em tempo constante, eu posso pegar o vértice 1, por que não? Executar uma BFS a partir de um vértice, a gente sabe que o custo disso é da ordem de m mais n, onde m aqui é o número de arestas. Inverter o grafo vai ser da ordem de m mais n, porque eu tenho que tocar em todos os vértices e tocar em todas as arestas, ok? Executar essa segunda BFS também é da ordem de m mais n, e por fim, percorrer os dois vetores de marcação, né, o marcação original e o marcação no grafo revertido, vai ser um procedimento O de n, para verificar se todos os vértices foram marcados nas duas BFS. Então a complexidade de fazer isso é O de m mais n. Então, apesar de eu estar fazendo duas BFS aqui, né, a complexidade continua sendo a mesma, porque 2 é um número constante, não depende de m, não depende de n. Ok? Então a gente consegue sim determinar se um grafo é fortemente conexo em tempo que é da mesma ordem do tempo de executar uma BFS. Muito bom. Agora sim, né, se o meu grafo tem mais de uma, se o meu grafo não é fortemente conexo, ele vai ter mais de uma componente fortemente conexa. Em inglês, componente fortemente conexo é Strongly Connected Component, então SCC, e eu gostaria de encontrar as SCCs, ok? Então, a ideia zero seria pegar o algoritmo anterior, que identifica se um grafo é fortemente conexo ou não, e repara que eu posso modificar esse algoritmo para encontrar a componente fortemente conexa que o vértice S pertence. Okay? Os vértices que foram marcados duas vezes, eu rodo a BFS, marquei um monte. Rodo a BFS no grafo invertido, marquei um monte. A interseção desses dois conjuntos, ou seja, os vértices marcados pelas duas BFS, vão ser uma componente fortemente conexa que pertence a qual o vértice S também pertence. Ok? Então eu posso fazer isso de novo, né? E aí, se sobrou vértice não marcados, eu pego um vértice não marcado desse e faço de novo duas BFS, né? Uma BFS no grafo original, uma BFS no grafo invertido. Okay? Então repare que eu estou fazendo duas buscas por cada componente fortemente conexa nesse meu algoritmo. Tá? Uma ideia mais eficiente que essa é chamada o algoritmo de Tarjan. Okay? Tarjan é um famoso cientista da computação. Ele é baseado em busca em profundidade e mantém o histórico de conectividade. Ele não vai precisar rodar várias buscas como na ideia zero, vai meio que rodar uma busca só, mais ou menos, ok? E anotar
a ideia de conectividade e construir de maneira iterativa as componentes fortemente desconexas do meu grafo. A implementação, esse algoritmo, é um pouco mais eficiente do que a ideia zero. A gente não vai cobrir ele aqui na disciplina, é importante saber que esse algoritmo existe, e quem estiver curioso demais, é óbvio que você pode ver como que o algoritmo de fato funciona. Pessoal, então isso é tudo que eu tinha para